que você gostou mais? O Globo de Ouro, o TV Mulher, o Fantástico? Todos. Não dá pra você... Acho que todos serviram de bagagem pra mim, mas eu vou te contar do Globo de Ouro daqui a pouquinho. Aí o Daniel Filho me chama e fala pra mim assim, olha, como teve essa mudança, a gente não pode ter você domingo às 6 da tarde no Globo de Ouro e às 8 no Fantástico. Você vai ter que escolher um dos dois. E eu falei, porra, por quê? Falei, parece que a TV Globo não tem outro apresentador. Não dá pra ter às 6 da tarde você e 8 da noite você. Não dá. Aí fui falar com o Boni falou, então fica com o Globo de Ouro, que você gosta de linha de show, tal. Já tinha essa coisa de eu estar fazendo mapping, né? E eu só fazia entretenimento no Fantástico. Ele falou, fica no Globo de Ouro e tal. Aí eu tive que optar e sair. Mas na época, antes disso, pra você ver, quando chegou em março daquele ano, quando teve a história do Gugu, que o Gugu voltou para o SBT, a Globo tava com tudo pronto já pra fazer domingo. Cenário, tava com a programação grade. Eles ficaram desesperados, porque tinha que colocar alguma coisa no domingo. Aí eles fizeram um negócio chamado, acho que domingo, não sei se era Domingo da Sorte, era uma coisa assim que era com a rede de lojas pelo Brasil, os comerciantes do Brasil, uma coisa meio assim. E eu fui fazer piloto. Eu fiz 3 pilotos. Quando eu estava no segundo piloto, ia gravar o terceiro, o Daniel Filho me chama. Falou, olha, você tá indo muito bem, a gente quer que você faça o terceiro, pra gente saber se a gente pode contar com você. Vai fazer o Wilton Franco que dirigia. Mas eu que tenho uma notícia que eu quero que você saiba por mim. Daniel falou pra mim. Falou, ontem à noite o Boni acertou com o Fausto Silva. E o Fausto vai fazer o domingo na Globo. Então o piloto, você vai fazer o piloto por fazer o piloto pra gente saber quem é o César que a gente tem, até onde o César pode chegar fazendo programas. Mas o Fausto Silva já tá contratado. Foi legal essas histórias, legal, né? Legal pra caramba. E aí aí veio o Domingão do Faustão. Que aí começou uma era diferente na TV Globo. E foi o cara que conseguiu derrotar o Silvio Santos, que a TV Globo tentou muitas vezes e não conseguiu. O Silvio sempre era líder. Depois que levou o Gugu, então... Porque aí o Gugu foi pro domingo também. Porque como o Gugu falou, pô... E eles faziam com o Fausto faz com uma propriedade que... Nossa! Pelo amor de Deus. Nossa, impressionante. Não tem. Absurdo, não tem. Não tem, é um segundo na frente. É pole position sempre. É verdade. É um segundo, não tem. Quanto tempo de Globo você teve? Acho que uns 7 anos, 8 anos, por aí. Tempão de Globo. Por aí, Tempão. Mas aí depois, aí eu fui pra Manchete. Quando eu fui pra pelo Newton, com o Jaime Monjardim. Ele que te levou pra Levou pra lá fazer o Almanac. Aí, na verdade, o Jaime me chamou pra fazer 2 programas que nunca foram feitos. Um chamava Mistura Fina, que era bem legal. A gente fez uns 3 pilotos e nunca foi pro ar. E tinha um outro que era Caça ao Tesouro, se não me engano. Tudo na Manchete. Tudo na Manchete. Aí não foi feito. Aí eu saí da TV Globo pra ficar fora do ar, tal. Aí processei a Manchete, ganhei o processo. Mas aí o Newton me chamou pra fazer o Almanac. Aí já foi 2 anos depois do que eu tinha ido. Então, quando o Newton Almanac em São Paulo, era tipo TV Mulher um pouco diferente, assim, mais animado, com auditório, com game, era uma modernização de um programa de televisão de revista eletrônica, né? E aí eu fui fazer o Almanac com ele. Só que depois que a TV Manchete faliu e eu saí, eu fiquei 9 anos fora do ar da televisão. Mas você saiu da Globo por quê? Qual foi o Pela último? proposta da Manchete. Porque assim, eu tava na Globo assim, a gente gravava o Globo de Ouro a cada 15 dias. Lembra que eu saí do Fantástico e saí no Globo de Ouro? Porque a gente gravava 2 programas. Então gravava 2 programas, o Chacrinha gravava 2 programas, a gente já usava o Teatro Fênix, só tinha o Teatro Fênix pra gravar. Então a gente gravava... Em 2 dias eu gravava 2 programas pra frente e ficava uma semana... Então eu ficava 15 dias sem trabalhar. Morando no Rio de Janeiro. Hoje eu adoraria, falou, com a praia nos meus pés e tal. Mas naquela época eu tava com sede. Aí fui falar com o Boni, falei, me libera pra voltar a fazer rádio pelo menos. O Boni falou, tá bom. Falei, eu vou voltar a morar em São Paulo. Tudo bem. Aí eu voltei pra São Paulo. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer rádio AM. De não mais FM. O FM já tava muito igual pra mim. Rádio América? Rádio América foi a primeira. Eu fiz Rádio América, Rádio Capital, Rádio Record. Eu queria rádio popular, eu queria uma rádio, sabe, deixar mais próximo das pessoas, do povo, e poder ser eu. Porque no FM era tudo assim, anuncia música, não tinha uma cara o programa. Qualquer pessoa podia fazer um programa, qualquer pessoa assim. Então tinha que tocar tantas músicas por hora, tinha que não sei o quê. E o rádio AM tinha liberdade total. Podia ler carta, podia ter quadro, podia... Uma delícia. Era maravilhoso o rádio, né? O AM. Aí eu voltei pra fazer aqui. E ainda fiquei na Globo. Aí tive a proposta da Manchete, que era pra fazer 2 programas. Aí aquilo me animou. E era grana também mais do que na Globo. Aí o Boni falou, pode ir, tá na hora, agora você pode sair.
E fui falar com ele, ele falou, agora você pode sair. Aí eu fui, mas eu me dei mal de sair. Não porque os programas eram errados, porque eles não fizeram os programas prometidos. Me pagaram, mas não fizeram os programas. E eu fora do ar, minha moeda era na época, era ficar no ar, né? E aí depois voltei com o Newton, mas aí a Manchete faliu e eu fiquei fora do ar. Aí mesmo com todas as pessoas com quem eu já tinha trabalhado, ninguém abria a porta pra mim na TV, Celso. Ninguém abria. Fechou total? Ah, não temos lugar, não temos vaga, não sei o quê, não sei o quê. O Silvio tinha tentado me contratar 2 vezes antes. 2 vezes. Uma quando ele foi candidato a presidente da República. E depois impugnaram a candidatura dele, impugnaram a minha ida pro SBT também. E uma outra quando ele tentou também que não deu certo. Aí eu falei, pô, agora que eu tô livre, o Silvio não me contrata. E eu encontrava o Silvio no Jaça e tal, mas ele falou, preciso ter alguma coisa pra você, não dá só pra te contratar. E assim o tempo foi passando, até que eu cheguei a desistir. Cheguei a pensar em ir embora do Brasil. Jura? Chegou nesse... Cheguei. Cheguei porque assim, eu tinha feito um trabalho, um mestre de cerimônias, eu lembro direitinho. E eu ganhei uma grana. Eu cheguei pra minha mulher, a minha filha tinha 3 anos e meio, para 4 anos. Eu cheguei pra minha mulher e falei assim, ó, com essa grana aqui a gente não vai usar. Eu era sustentado só pelo rádio, tá? Ganhava só, você falou da merreca, o que eu ganhava no rádio, eu pagava meu condomínio, pagava minha funcionária, supermercado e acabou o dinheiro. E aí eu tinha ganho essa grana extra. Eu falei assim, esse dinheiro aqui nós vamos levar a Luma pra Disney. A minha sogra ainda falou assim, mas ela não vai lembrar. Eu falei, eu que não posso esquecer. O segredo é eu não esquecer. E aí eu fui com a Elaine e ela, uma viagem super barata, a gente ficou em um hotelzinho baratinho e tal, pra poder fazer tudo. Aí quando nós estávamos, a gente fez Orlando e Miami. E eu me lembro que na véspera da gente ir embora, da gente voltar pro Brasil, eu fui ver os canais de Fort Lauderdale, com os barcos, aquelas coisas todas. Fiquei louco aquilo lá. Eu virei pra ela e falei assim, vamos vir morar aqui. Ela falou, o quê? Você tá louco? Você tá louco? Tinha uma filha só, a Elaine com 23 anos ainda. E eu falei, eu vou ter que começar uma vida nova. Eu já tava pensando em outro ramo de atividade. Eu falei, não dá mais. A televisão não vai abrir porta pra mim, eu vou ter que começar mais. Eu falei, eu vendo uma propriedade, um imóvel que eu tiver lá no Brasil, montamos alguma coisa aqui, não sei o quê. A gente tenta ver alguma coisa pra começar a vida aqui, para um futuro melhor pra ele, pra Luma, pro filho que a gente ainda quer ter, e tal. Ela falou, não, você tá louco, eu tenho minha família, tenho isso, tenho aquilo. Eu voltei pra cá. Aí a gente tinha que voltar de toda forma. Voltei, uma semana depois, só com o meu telefone, era o Silvio. Sua hora chegou. Ei, ele mesmo? Uau. Aí era 10h30 da manhã, ele falou, que hora você pode estar aqui no SBT? Eu falei, às 11. Aí deu risada, falou assim, não, vem às 3 da tarde, procura Orlando Macrini. Falei, tá bom. Cheguei lá na sala do seu Orlando, ele falou, nós não temos grana pra te oferecer, o Silvio quer reviver o SBT Repórter com você. Mas era 2005. Ele falou, ele vai pegar SBT Repórter de 99, 2000, vai colocar tudo com a tua voz, com a tua apresentação, mas reprisando aquelas matérias. Não é coisa inédita agora. Se der certo, eu falei pra ele assim, onde é que eu assino? Porque eu precisava da oportunidade. Claro. Não era nem a grana. Aí eu tava gravando, tinha gravado acho que uns 7, 8 programas. O senhor Orlando falou assim, o Silvio pediu pra eu dar um aumento pra você. Ele tá gostando. Eu falei, que bom. Aí eu chego em casa, 1 mês de SBT. Gravei de um O legal é que o Silvio liga, né? Ele liga. O Silvio é o corpo a corpo mesmo. Ligava, né? Eu cheguei em casa, aí eram 8h30 da noite. Estou na garagem de casa assim. Toco meu telefone, era o Marcos Quintela, nosso amigo. Cezão, tô aqui com o diretor da Record, precisa falar com você. Falei. Ele falou assim pra mim, é o seguinte, nós vamos lançar um programa novo, chamado Hoje em Dia. Fizemos um piloto da Ana Hickman com o Marcelão. E não deu muito certo a combinação dos dois. Fizemos dela com uma outra pessoa que deu certo, mas não deu certo por outro motivo. Eu queria que você viesse pra cá pra assinar um contrato com a gente pra fazer o programa com a Ana Hickman. Eu falei assim, cara, ele falou, qual que é a multa do seu contrato com a SBT? Eu falei, não tem multa. Ele falou assim, quanto que você ganha? Eu falei, ele me ofereceu 3 vezes mais. Ele falou, mas tem que vir agora. Eu falei, não, o Silvio estava em Las Vegas vendo as coisas. Eu falei, não pode, eu tenho que falar com o Silvio e tal. Acho que ele me libera, porque era muito dinheiro pra mim na época. Aí ele falou, mas tem que vir agora, se não for agora não vale, que não sei o quê, papapá. Aí ele falou, manda o Silvio se ferrar. Aí aquilo lá mexeu comigo, eu falei, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso, desculpa, mas eu não posso fazer isso. Aí desliguei o telefone, subi, mal pra caramba, que era uma oportunidade de muito dinheiro pra mim na época. Aí a Elaine falou assim, o que foi? Eu expliquei, ela falou, calma. Ela falou, Deus vai te honrar,
Deus vai... Você fez o que o seu caráter manda e tal. Passou um tempo, aí surgiu... Não tinha estreado... Meu contrato era SBT Repórter. Aí numa quarta-feira, o senhor Orlando me liga e falou, ó, vai estrear o Ver para Crer, segunda-feira. O Silvio quer fazer um piloto com você e o Portiolli amanhã. Eu falei, mas já tem chamada no ar? O programa vai ser com a Cíntia Benini e com a Analice Nicolau. Mas o Silvio quer fazer um piloto com você. Eu falei, tudo bem, que horas que eu vou fazer o programa? Fizemos o piloto na quinta, na sexta, o senhor Orlando falou assim, Silvio, amor, estreia segunda-feira você e o Portiolli fazendo o Ver para Crer. Bus. Estreiei, mas sem contrato. Meu contrato era só para SBT Repórter. Eu falei, mas eu não vou falar nada. Fiquei fazendo Ver para Crer. Aí o Carlos Nascimento saiu de férias, o Silvio pediu para eu fazer as férias dele no jornal. Fiz as férias dele. Aí o Silvio manda me chamar. Falou assim, tudo que eu dou pra você, você faz bem. Você faz o SBT Repórter bem, você faz o Ver para Crer bem, você faz o jornal O bem. jeito. Aí eu peguei e falei assim, não, Silvio, eu tô aqui pela oportunidade. Ele falou, eu sei. Aí ele falou pra mim assim, é verdade que a Record te chamou? Eu falei, é verdade. Te ofereceu tanto? Eu falei, é verdade. Ele já sabia. Sabe, 3 meses depois, mas sabia. O valor, tudo. Aí ele pegou e falou assim pra mim, se eu precisar de você sábado que você vem fazer um programa aqui, eu falei, venha. Se eu precisar de domingo ao vivo fazer um programa, você vem? Venha. Eu falei, então é o seguinte, sobe lá, fala com o Cauã, vai rasgar o contrato que você tem hoje, vai ser um contrato novo, vou te pagar o meu dinheiro que a Record ia te pagar. Só que agora eu vou colocar multa e eu vou querer te usar. Eu falei, tudo bem. E aí o Silvio pagou o mesmo dinheiro que eu ia ganhar na Record. Por isso que quando eu falo que eu tenho a gratidão por isso, porque ele me resgatou, ele me honrou, ele me pagou bem e tudo. Aí eu fiz tudo que o SBT precisava ao longo de 10 anos que eu fiquei lá, inicialmente. Aí eu tava num jornal, que eu também fui fazer férias. Cobria todos os jornais, eu fiz todos os jornais da emissora. Os caras saíram de férias, César Filho faz. Põe o César pra fazer. Põe o César pra fazer. Utilidades. Aí eu fiz o horário da manhã, das férias. Eu lembro que eu reclamei pra ele, falei, putz, ficar um mês acordando, mas não, só 20 dias, passa rápido e tal. Beleza, acabou. Só que o programa foi já na mesma coisa. Fichinhas, eu falei, eu preciso disso aqui? Não. Então deixa eu fazer. Fiz um improviso rádio. A ficha é só pra gente segurar. Não, fiz o rádio, solto e tal. Deu muita audiência. Mas aí o titular precisava voltar. Ele voltou. Ficou mais 2 meses. Porque eu falei assim, acho que o César deu sorte, né? Deu mais audiência, sei lá o quê. Aí eu falei, não, é o César mesmo que dá audiência. Então, me chamaram e me efetivaram no horário. Era das 7 às 7h30 da manhã só. Meia hora. Aí eu encontrei com o Silvio e falei, mas tá indo muito bem. Eu não assisto, mas eu vejo os números. Tá indo muito bem. Falei, obrigado, Silvio. Passou 2 dias, o Silvio pediu pra aumentar. Das 7 às 8 agora. Ficava das 7 às 8. Audiência. O Silvio pediu pra aumentar. Das 7 às 9. Putz, 2. Aí teve uma greve de metrô em São Paulo programada. Não é porque ela acabou de surpresa. Ó, semana que vem, de segunda a quinta-feira, greve de metrô. Aí o Parada me chama. Era o Marcelo Parada, diretor. Ó, tudo bem nesses 4 dias aí, você entrar 1 hora mais cedo? Entrar às 6? Eu falei, ferrou. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a gente vai bater audiência, vocês vão querer que eu fique nesse horário definitivo. Não, só esses 4 dias por causa do metrô e tal. Eu falei, tá bom. Aí a gente tinha 4 repórteres, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, um em cada ponta, pra falar como é que tava o trabalho. Tá tudo link ao vivo, fazendo, às 6 horas da manhã. A Globo tinha Globo Rural, não tinha ainda essas coisas que tem hoje. Aí a gente começou. Primeira vez na vida, no ponto, a Roberta fala assim pra mim, baixinho, a gente tá em primeiro. Foi Ibope. Primeiro lugar, batendo na TV Globo, aí começou. Aí voltou o metrô, a gente voltou pra das 7 às 9. Aí o Parada me chamou uma semana depois e falou, você tinha razão. Nossa, vai ficar das 6 às 9. Ficava 3 horas por dia. Putz. Aí eu acordava às 3 da manhã. Aí tive uma isquemia cerebral e tal. Mas mesmo assim, indo. Essa isquemia que você teve foi por conta do... De estresse e como é que ele fala? Tem um Essa termo, mudança de hábito mas tem também. mudança, privação de sono. Porque eu acordava às vezes 2 horas da manhã, olhava no celular e falava, posso dormir mais 1 hora. Eu não atingia o sono profundo, então eu não descansava. Eu ficava sempre, o meu sono era sempre Você queria cortado. acordar pra ganhar aquela mais 1 hora lá. E às vezes tinha um jantar, tinha um aniversário de alguém, de um amigo. Pô, eu chegava em casa Podrão, não meia-noite, dá, né? 1 hora da manhã pra acordar às 3 pra ir fazer o jornal. E assim, aí tive a proposta da Record. Aí eu falei, caramba, é a melhor qualidade de vida. Daí falei, vou deixar o Silvio por último. Falei com o Maciel, falei com o Leão, falei com todo mundo.
Aí eu fui falar com o Silvio. E aí eu falei com o senhor Orlando Macrini, que era meu grande amigo. Eu falei, senhor Orlando, assim, assim, assim. Ele falou, vá preparado. Eu falei assim, por quê? Ele falou, porque ou o Silvio vai te oferecer o mundo pra você ficar, ou ele vai dar um tapa na sua. Ele falou, não precisa vir nem amanhã. O Silvio é os dos extremos. Eu falei, tá bom. Eu entrei assim, quando eu entrei, o Silvio me olhou pelo espelho no camarim e falou assim, e aí, César, estreia quando na Record? Eu falei assim, não, Silvio, né? Aí ele falou de vários assuntos, eu li um monte de coisa. Aí eu expliquei pra ele depois, aí voltando ao senhor, falei assim, eu tinha uma isquemia cerebral. Ele falou, não, esse horário é pra quem tá começando, esse horário não é pra você, papapá, 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 papapá. Aí ele voltou e falou assim, o que é isquemia cerebral? Aí eu expliquei pra ele como é que foi e tal. Aí ele falou assim, ele falou assim, você tá falando com quem? Com o Maciel? Com o Léo? Eu já falei com o Maciel, eu falei com o Léo. Aí eu botei a mão no ombro dele e falei assim, Silvio, o que o Leão me propôs de aumento, ninguém sabia quanto eu ia ganhar na Record, nunca souberam. Falei assim, o que o Leão propôs de aumento pra mim, eu tô olhando no teu olho e tô dando a minha palavra. Diminui do meu salário, mas me dá um horário melhor. Tô prometendo pra você que eu fico. O Silvio nunca gostou que você não ganhasse dinheiro. Ele sempre gostou que você ganhasse muito dinheiro. Ele pegou e falou assim, calma. Quando aparecem os problemas é que surgem as soluções. Me dá uma semana. Falei, tá bom. Aí depois de uma semana, porque dava muita audiência. A Globo, o Hora 1 foi feito por causa do sucesso que a gente fazia no SBT. A Record mudou. Todo mundo começou mais cedo a puxar o horário mais cedo, porque o SBT provou que aquele horário tinha público para fazer, dava muita audiência. Então, aí não teve jeito, eles não fizeram. Falaram, a gente quer que você fique nesse horário, não tem nada, vai embora. Aí fiquei na Record 9 anos, e aí eu não estava muito satisfeito com o que eles estavam me propondo. Eles fizeram uma proposta para renovar, eu peguei e falei, olha, eu não tenho essa... Eu já queria investir nos canais de YouTube, no digital e tal. Eu falei, eu vou me dedicar a isso, construir um estúdio em casa. Eu falei, vou me dedicar a isso e tal, eu não vou... Eles não me consomem muito tempo, programa diário e tal, não quero renovar. E aí a Daniela me ligou. Você voltaria pro SBT? Putz. Aí eu falei, olha, Dani, eu tenho uma aliança de gratidão com o Silvio. Por isso eu voltaria. Ela falou, mesmo? Eu falei, mesmo. Aí ela ficou... Aí quando ela me ofereceu o SBT Brasil, que eu pensei em voltar, porque eu sabia que ela estava mexendo na programação, eu falei, fazer algum programa mais além de entretenimento, talvez, alguma coisa, ou misturando os dois, tipo uma revista igual fazendo hoje em dia, que era jornalismo e entretenimento junto. Quando ela falou do SBT Brasil, eu falei, SBT Brasil, caramba, que responsa, né? Ela, não, horário nobre, o jornal mais importante da emissora, não sei o quê, mas eu falei... Aí a gente fez uma reunião, eu falei, olha, eu acho que dá pra fazer, mas se a gente fizer algo mais solto, tirar a gravata, tirar a bancada, fazer uma coisa mais próxima do telespectador e tudo. O SBT sempre foi diferente. Por que o SBT tem que fazer igual as outras emissoras fazem? Aí eu falei, é verdade. Eu falei, então eu acho que a gente tem a chance de modernizar um pouco, humanizar esse jornal da bancada. Boa noite, desculpe a nossa falha. Muito formal, né? Robô, que já foi. o robô, né? E é muito difícil você, por mais que pareça que não, mas é difícil você falar com o telão, falar com a câmera, falar com o repórter, falar com o convidado que vem no estúdio, andar, caminhar assim, e tudo isso sincronizado e parecer que foi ensaiado. É muito difícil. Por isso que eu acho que... Mas a Globo tá mexendo já também. Você vê que o César Tralli já tá mais solto. Tá andando. Entendeu? Já tiraram a bancada. O próprio Jornal Hoje, que sempre foi dupla, hoje é só o César. Exato. Então assim, eu acho que tem um caminho aí que deixa mais próximo do telespectador. É mais legal pra quem tá vendo também, né? Aí foi quando eu falei assim, que eu queria fazer entrevistas também. Já trazendo da TV Mulher, mas como fazer entrevista? Quando for alguém relevante, eu acho que tem que ser entrevistado. Não tem obrigatoriedade de ter um entrevistado, mas tem que ter. Aí na estreia, entrevistei o presidente da República, fui pra Brasília no domingo à noite, entrevistei de manhã, segunda-feira à noite colocamos no ar. Você que vai atrás disso? Não. Ou a tua produção? Tem a produção e eu. Por exemplo, do Fausto. A gente conseguiu uma entrevista exclusiva com o Fausto. O Fausto falando que poderia passar por um novo transplante, que falou isso pra mim. Mas aí foi o Fausto que me escolheu. Sim. O Fausto que quis falar comigo. Sim. Entendeu? Agora do prestígio, né? É prestígio. Quando teve os 30 anos do Tetra. Aí vamos falar com isso, eu falei, tem que falar com o Romário. Tem que ser o Romário. Tem que ser o Romário.
Aí a produção entra em contato, mas sabe que é o César que vai fazer com o Romário. E você sempre vai fazer no jornal Não. entrevistas? Quando for relevante, sim. Sim. Sim, eu convidei a Patrícia Bravanel. A Patrícia é a rainha dos domingos. Eu quero entrevistar a Patrícia, acho que ela tem muito pra falar. Ela não dá entrevista, é muito difícil. Ela me prometeu, falou, o Léo Dias também quer e tal, mas se eu for, eu já prometi pra você, vai em breve nós vamos conversar. Então eu quero convidar pessoas, tentei a Marília Gabriela, eu queria a Gabi. Mas a Gabi falou que não tá dando entrevista pra ninguém, ela quer ficar quietinha em casa, que ela não quer mais e tal. Então sempre que tiver algo assim que seja importante, relevante, ou que a pessoa... O Boni, entrevistei o Boni. Tá, mas quando você vai... Eu queria falar do presidente, tanto do ex como do atual. Quando você vai entrevistar o presidente, qual é o protocolo ali? Eles querem ver a pauta antes ou não tem problema? Contando e mandando? Olha, eu acho que na entrevista que a gente fez com o presidente Lula, eu acho que foi passado para ele a pauta para ele saber sobre o que nós íamos. Mas na hora eu posso fazer uma pergunta que não tá. Mas você estava gravando, né? Foi gravado. O do ex-presidente Jair Bolsonaro também. Mas ele não sabe. O Jair Bolsonaro falou: pergunta o que você quiser. Pergunta o que você quiser. Eu falei: se eu quer esperar o senhor sair da UTI, eu falei com ele. Ele falou: não, vamos gravar aqui mesmo na UTI. E a gente fez o link com a gravação. A gente gravou na segunda, exibimos na segunda. Na terça-feira, uma denúncia que ele fez, o Supremo incluiu uma das pessoas que ele falou que tinha que ser investigadas como réu. Sim. E na quarta-feira, ele foi intimado dentro da UTI. Putz, isso... Por causa da entrevista. Porque o Supremo acho que pensou o seguinte, falou, pô, o cara tá em condição de dar entrevista tem condição para ser intimado, né? Acho que é isso, mais ou menos, né? Deve ter sido isso, né? Parabéns aí pelo troféu imprensa que você acabou de ganhar. Obrigado. E você esperava ganhar esse troféu imprensa? Não esperava nem ser indicado. Pô, mas aí honraria, hein, cara? Troféu imprensa. Troféu imprensa como melhor apresentador, jornalista, e ganhamos também o SBT Brasil. Troféu imprensa melhor telejornal e troféu internet como melhor telejornal. Tava concorrendo? Tava concorrendo com o Jornal Nacional, com o Jornal da Record. E com os apresentadores, com o Bonner, com o Trali e eu. Eram os 3 indicados. E o Bonner ganhou na categoria internet, com o público votando pela internet, foi o mais votado. Eu acho assim, nosso bate-papo foi permeado bem por 2 grandes gênios da televisão, né? Sim. Cara? O Bonner. Sim, maior de todos. E você ter trabalhado, convivido com eles, aprendido com eles, cara, não tem preço. Não tem. Não tem preço, não. Né? Não, e o legal, eu tô muito feliz de fazer o SBT Brasil, porque o SBT, o Silvio ainda estava lá, E a outra coisa, não sei se você já percebeu, SBT Brasil, aí tem com César Filho embaixo. Assim, pra mim, um prestígio que eu nunca vi em jornal nenhum isso aqui no Brasil. Você tem os outros jornais, é o jornal. Né? O jornal é o jornal com César Filho, porque eu posso dar opinião, eu posso ter identidade, sabe? Então, assim, é muito bacana essa liberdade que o SBT me deu pra fazer isso. Estou muito feliz. Eu acho que tem que ter, cara. É bacana isso, cara. É diferente. É sério. E é diferente. Por horário, é diferente. Entendeu? Então, eu acho que isso também tá conquistando mais o público. Antes da gente fazer um finalzinho aqui, eu queria te dar parabéns aí. Eu sei que você é um cara família pra caramba. Elaine, que eu adoro, tua esposa. O jeito que você conduz aí os teus filhos. Casados agora, Casados. E aí, como é que tá a síndrome do ninho? Como é que fala? Não tem síndrome do ninho vazio, ninho, se é alguma coisa. A gente não tem isso. Sabe? Eu acho que existe muito isso, Celso, quando o casal não tá bem. A Elaine e a gente tá super bem. A gente convive muito bem. A gente se ama muito, de verdade mesmo. Você sabe, a gente é de verdade. A gente gosta de viajar juntos, a gente gosta de fazer tudo junto. A gente, não tem essa coisa do vazio. Companheiro pra caramba. Entendeu? Não tem mesmo. Eu tô te falando de... Primeiro que a gente se preparou, a gente sabia que estava encaminhando pro casamento, né? Mas mais do que isso, eu falo pra ela assim, eu acho que a gente podia ir pra uma casa menor. Eu falo, não vou sair daqui não. Vou ficar aqui, daqui a pouco tem neto, daqui a pouco não sei o quê. Então, mas a gente se dá muito bem, Eu achei legal um dia que você falou pra mim, você falou, cara, eu me preparo pra minha mulher. Eu me perfumo pra todos os dias. Minha mulher. Todos os dias. É legal isso aí. Por que a mulher pode passar creme e tal, né? E o homem tem que ser bronco, tem que ser sei lá o quê. Não, eu me preparo mesmo toda noite, todo dia. Todo dia. Bacana. Todo dia. Mas é verdade, velho. Uma pessoa que fez diferença na tua vida. Minha mãe.
Mas não posso deixar nunca de homenagear minha mãe. Minha mãe foi visionária, minha mãe saiu do interior. Acredito, ela nunca me falou isso, mas eu acredito que ela pensou assim: se eu continuar aqui, a gente vai continuar pobre, a gente vai continuar... Meus filhos vão ter o futuro que talvez ela sonhasse pra gente. Ela vindo pra São Paulo, eu acho que ela tinha um sonho dourado de ter a grande, pra capital. Muitas vezes as pessoas têm medo, né? Ela foi ousada. Eu falei, a gente morou numa kitnet pequenininha, alugada, que era onde ela podia pagar. A gente chegou a ter luz cortada. Quando eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, com 15 eu fui pro Banco do Brasil. Eu me lembro direitinho que eu cheguei primeiro ordenado num papelzinho, um envelope pardo, com o dinheiro que eu recebi com as moedinhas, tudo na mão dela. Pra ajudar a pagar as contas da casa. Então assim, eu acho que ela teve uma... Ela foi de vanguarda pra época dela, sabe? De ousada, de poder fazer isso. Então eu sempre quero homenagear ela. E hoje, o fato de eu não ter mais minha mãe aqui, eu falo sempre assim, tudo. Comemorei o troféu imprensa com a minha família, com meus filhos, com a minha mulher. Mas, por exemplo, eu queria ter minha mãe pra só falar: mano, tô namorando a Elaine. Mano, ela viu isso tudo, mas eu tô falando de contar as minhas conquistas pessoais e profissionais pra ela, sabe? E ao contar isso, tem um subtexto. Tudo que a senhora fez, valeu a pena. Bacana. Porque minha mãe sofreu pra caramba, mas ela foi maravilhosa. Só um momento tietada, que uma superstição, Cezinha, tem? Não, já tive, não tenho mais nada. Não. Pelo seguinte, depois que nós ficamos íntimos de Jesus, você sabe que não precisa de nada. Não precisa nada. Não, e é verdade isso que eu tô falando. Além de você encontrar uma paz que só Jesus pode te dar, você só tem a Ele. Uma oração para Ele é o suficiente para qualquer. Você não precisa se atentar, não uso isso, não faço aquilo, ou uso isso, ou carrego um negócio aqui. Nada contra quem faz, eu já fiz isso no passado. Mas o que eu tô falando assim, Jesus é o suficiente para tudo na vida. Então eu não tenho eu só faço oração. Oração. Antes de vir para cá, orei no carro para vir para cá, pra gente ter um momento bacana, para que as pessoas possam de alguma forma, através das experiências que eu conto aqui do que eu tive, da minha história, talvez se inspirar em algo. Aliás, a gente ora toda noite junto, o casal, eu e ela, de mãos dadas, a gente faz oração. Eu sinto isso pelo menos, eu tenho essa paz comigo. Legal. Então eu não tenho superstição por causa disso. Um valor inegociável. Inegociável é o teu caráter. É a forma como você tem de conduzir a sua vida, isso é inegociável. Se alguém fala, não, isso eu não faço e pronto. Negociável para mim é a minha conduta de caráter. Obrigado, César Filho! Eu que agradeço. Valeu, gente.